No meio da sua própria cerimônia de casamento, um magnata bilionário recebe uma chamada urgente do Hospital de Santa Maria. Senhor, as suas filhas gêmeas acabaram de nascer há poucos minutos. É uma emergência. Ele reage com ironia, irritando a enfermeira até que ela sussurra um nome que ele nunca imaginou que voltaria a ouvir. O monitor cardíaco apitava num ritmo irregular, o seu som ecoando pelas paredes brancas do quarto 304. Sofia Pereira agarrava as grades laterais da cama do hospital com tanta força que os seus dedos tinham perdido toda a cor. 18 horas de trabalho de parto tinham transformado cada respiração numa luta, cada segundo numa eternidade. A tensão arterial está a baixar. A voz do Dr. Almeida soava distante, como se Sofia estivesse submersa. 80/50. O relógio digital na parede marcava 4h47 da manhã. Os números vermelhos brilhavam como olhos na escuridão, hipnotizantes, lembrando-a de outro relógio noutro hospital, 5 anos antes. Sofia fechou os olhos com força, tentando afastar as memórias, mas elas emergiram de qualquer maneira. Sirenes a cortar a noite, corredores intermináveis, o peso frio das algemas nos seus pulsos. Uma contração feroz trouxe-a de volta ao presente. O cheiro a antissépticos misturado com suor revirava-lhe o estômago. Pela janela, a cidade ainda dormia, inconsciente do drama que se desenrolava no quarto andar do Hospital de Santa Maria. Senhora Pereira, preciso que respire fundo e faça força quando eu disser, instruiu o Dr. Almeida, a sua voz firme a cortar a névoa de dor. O bebê está em sofrimento fetal. Precisamos de agir rapidamente. Sofia tentou focar-se no rosto do médico, mas a sua visão turvou-se com lágrimas. O mundo parecia girar em câmara lenta à sua volta, tal como naquela noite em que tudo mudou. As vozes da equipa médica misturavam-se com ecos do seu passado. O interrogatório, as acusações, o som do martelo a selar o seu destino. Frequência cardíaca do bebê a 170, alertou uma enfermeira. O pânico cresceu no seu peito como uma maré crescente. Ela não podia perder este bebê. Já tinha perdido demasiado. A sua liberdade, a sua reputação, a sua família. Mas o pior tinha sido perdê-lo a ele. Vasco, com os seus olhos tão azuis como um céu de verão e um sorriso que nunca vacilava, mesmo quando as provas se acumulavam contra ela. Vai ficar tudo bem, meu amor, dissera ele, segurando a sua mão através das grades da sala de visitas. Vamos descobrir a verdade. Mas a verdade era demasiado complicada, demasiado perigosa. Sofia tinha escolhido o silêncio, carregando o fardo sozinha. Era melhor assim, melhor para ele, melhor para todos. Ao seu lado, Lourdes, a enfermeira de cabelos grisalhos, que a acompanhava desde que fora admitida, segurou a sua mão com firmeza maternal. Os seus olhos castanhos exalavam uma calma que Sofia não sentia há anos, não desde aquelas visitas semanais na prisão, quando Vasco ainda acreditava que podiam consertar tudo. Consegues, querida, murmurou Lourdes, enxugando a testa de Sofia com uma compressa fria. Estamos quase lá. Outra contração atingiu-a como um relâmpago, arrancando-lhe um grito da garganta. Sofia sentia o seu bebê a lutar para nascer, tal como ela lutara para reconstruir a sua vida depois. Tinha se mudado para uma nova cidade, encontrado um novo emprego, criado uma bolha protetora à sua volta. Mas agora, neste momento de vulnerabilidade absoluta, as paredes que construíra começavam a ruir. O telemóvel na mesa de cabeceira vibrou silenciosamente. O ecrã iluminou-se brevemente, revelando uma foto que Sofia não conseguira apagar. Ela e o Vasco no parque, 5 anos e uma vida inteira atrás. Ainda se lembrava daquele dia, o sol de outono no cabelo dele, o som da sua risada quando ela tentou tirar a selfie perfeita. Pensas demasiado no futuro, Sof, dissera ele naquele dia. Às vezes, só precisamos de viver o presente. O presente agora era dor e medo.
Eram os bips frenéticos dos monitores, a urgência da equipa médica, o sabor metálico do medo na sua boca. Dilatação completa, anunciou alguém. Mas o bebê está na posição errada. Uma nova onda de pânico assolou Sofia. O seu bebê, a sua última oportunidade de fazer algo certo, de criar algo bom a partir de todo aquele caos. As suas mãos foram instintivamente para a sua barriga, sentindo os movimentos frenéticos lá dentro. Serias uma ótima mãe, dissera Vasco uma vez, durante uma daquelas conversas noturnas em que ainda sonhavam com um futuro que nunca chegou. Tens tanto amor para dar. O monitor cardíaco assumiu um ritmo frenético. Sofia sentiu as bordas do seu mundo a escurecer, como um filme antigo a desvanecer-se. A sua mente vagueou de volta para a última vez que viu o Vasco, através das grades da cela. Ele implorara para que ela o deixasse ajudar, para que confiasse nele uma última vez. Mas Sofia sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, nunca poderiam ser consertadas. Precisamos de uma cesariana de emergência. A voz do Dr. Almeida soou distante. Preparem o bloco. A equipa médica explodiu num movimento caótico à volta da cama. Monitores apitavam, ordens eram gritadas, instrumentos tilintavam em bandejas de metal. Mas Sofia estava presa noutro tempo, a reviver o momento em que disse a Vasco para seguir em frente, para esquecer. O dia em que mudou de número depois de sair da prisão, determinada a não ser um fardo na sua vida. Pela janela, o céu começava a clarear. Sofia pensou em todas as manhãs em que acordara sozinha nos últimos 5 anos, em todas as vezes que pegou no telemóvel para lhe ligar e perdeu a coragem no último segundo. Pensou no bebê que carregava, uma nova vida, inocente de todos os erros do passado. O mundo começou a girar mais depressa, as vozes a afastarem-se. Sofia sentiu-se como se estivesse a flutuar, a desligar-se do seu corpo, da sua dor, das suas memórias. A atenção dela está a cair a pique, gritou alguém. Temos de nos despachar agora. Nos seus últimos momentos de consciência, Sofia viu o rosto de Vasco tão claramente como se ele estivesse ali mesmo, os seus olhos preocupados, as suas mãos estendidas para ajudar, como sempre fazia. Vasco, o seu nome escapou-lhe dos lábios como uma oração, pesada por 5 anos de arrependimento, antes que a escuridão a envolvesse completamente. Lourdes observava o monitor cardíaco enquanto a equipa preparava Sofia para o transporte. O telemóvel da paciente vibrou novamente na mesa, o ecrã iluminando brevemente o quarto escuro. Por um momento, a enfermeira olhou para o aparelho, a contemplar todas as histórias não contadas que poderia conter, todos os números não marcados, todas as palavras não ditas. Mas agora não era tempo para histórias do passado. Uma nova vida lutava para emergir no mundo, e Sofia precisava de toda a ajuda para trazer o seu bebê em segurança. Lá fora, o sol estava a nascer, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Um novo dia começava, trazendo a promessa de mudança. E no quarto 304 do Hospital de Santa Maria, entre monitores cardíacos e memórias do passado, uma história que começara há 5 anos estava prestes a iniciar um novo capítulo. O salão de baile do Hotel Palácio Estoril cintilava sob a luz de centenas de velas. Arranjos de rosas brancas e orquídeas caíam em cascata das colunas de mármore, as suas pétalas a brilhar como pequenas estrelas contra o teto abobadado. 200 convidados, todos vestidos a rigor, mantinham os olhos no altar improvisado, onde Vasco Oliveira esperava pela sua noiva. O fato italiano feito à medida não conseguia esconder a tensão nos seus ombros. Vasco ajustou o laço pela 3ª vez em 5 minutos, os seus dedos a brincar com a seda como se procurassem uma distração. À sua direita, o seu irmão mais novo e padrinho, Miguel, deu-lhe um olhar tranquilizador. A música começou, não a tradicional marcha nupcial, mas uma versão orquestral de Can't Help Falling in Love.
Isabel insistira nesta escolha, assim como insistira em cada detalhe meticulosamente planeado nos últimos 12 meses. As portas duplas do salão de baile abriram-se, revelando-a. Isabel Castro, em breve Isabel Oliveira, deslizou pelo corredor como uma visão em renda e tule. O seu vestido exclusivo, que custara mais do que um carro de luxo, captava a luz de uma forma etérea. O seu cabelo loiro estava preso num coque elaborado, pequenos diamantes a brilhar entre os fios como gotas de orvalho. Vasco sentiu o coração acelerar, mas não da forma que deveria. Não como há 5 anos, quando outro par de olhos o olhara com um amor incondicional. Ele afastou o pensamento, como fizera inúmeras vezes antes. Hoje era sobre seguir em frente, sobre novas promessas, novos começos. O reverendo Johnson, uma figura imponente nas suas vestes clericais, sorriu benevolamente quando Isabel chegou ao altar. O seu pai, o senador Castro, beijou-lhe a bochecha antes de a entregar a Vasco, um gesto simbólico de tradição, que, como tudo neste casamento, fora ensaiado até a exaustão. Caros amigos e família, a voz do reverendo encheu o salão de baile. Estamos aqui reunidos. Foi então que a primeira vibração cortou o ar, subtil, mas perceptível. Vasco sentiu o telemóvel no bolso como uma brasa ardente. Ignorou-o. Isabel lançou-lhe um olhar de aprovação. Ela sempre apreciara a sua capacidade de se manter focado, de seguir o plano. O reverendo continuou, as suas palavras a fluir sobre a congregação como mel. Vasco tentou concentrar-se nas palavras, no momento, em Isabel. Ela era deslumbrante, sem dúvida. Qualquer homem se sentiria sortudo por estar na sua posição. Segunda vibração, mais longa desta vez. Isabel franziu ligeiramente a testa, uma pequena ruga a formar-se entre as suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Vasco moveu a mão discretamente, silenciando o telemóvel através do bolso do casaco. O amor é paciente, o amor é bondoso, recitou o reverendo. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Terceira vibração, insistente, urgente. Vasco sentiu uma gota de suor a escorrer pela sua têmpora. O salão de baile de repente pareceu demasiado pequeno, sufocante, com o seu perfume de flores e expectativas. Vasco, sussurrou Isabel, os seus olhos verdes fixos nele com uma mistura de preocupação e irritação. Quarta vibração. O telemóvel agora parecia queimar-lhe o bolso. Vasco já tinha ignorado chamadas importantes antes, reuniões de negócios, clientes insatisfeitos, até mesmo o seu próprio pai. Mas algo nesta insistência perturbava-o, como um aviso, um mau presságio. Se alguém tem algo contra esta união, o reverendo fez a pausa tradicional, perscrutando a congregação com o seu olhar. Quinta vibração. Vasco não aguentou mais. Com os dedos trêmulos, tirou o telemóvel do bolso. Número desconhecido. O seu coração batia descompassado sem razão aparente. Vasco, sibilou Isabel, a sua voz cuidadosamente controlada. O que estás a fazer? Sexta vibração. Os convidados começaram a murmurar. Miguel deu um passo em frente, como se para intervir. O senador Castro endireitou-se na sua cadeira, os seus olhos duros como pedra. Desculpa, murmurou Vasco, os seus dedos já a deslizar pelo ecrã. Eu preciso de... Não te atrevas, sussurrou Isabel, mas havia algo para além da raiva na sua voz, talvez medo, como se ela também sentisse que algo crucial estava prestes a mudar. Sétima vibração. Vasco deu um passo atrás, afastando-se do altar. O murmúrio da congregação aumentou. Flashes de câmaras dispararam, capturando o momento em que tudo começou a desmoronar. Vasco Oliveira a falar, atendeu ele, tentando soar mais firme do que se sentia. O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo, mas pareceu uma eternidade. Então, Senhor Vasco, daqui é do Hospital de Santa Maria. O mundo pareceu congelar.
Vasco sentiu o chão a balançar sob os seus pés. Hospital de Santa Maria. O mesmo hospital onde há 5 anos, Sofia. Ela está num parto complicado. Sofia. Um nome que ele tentara enterrar sob camada após camada de novas memórias. Um nome que ainda o acordava à meio da noite, sussurrado como uma oração por responder. Ela precisa de si, Senhor. Vasco levantou o olhar, encontrando-o de Isabel. Ela deve ter visto algo na sua expressão, algum vestígio do passado que ele nunca partilhara completamente com ela, porque o seu rosto ficou pálido sob a maquilhagem perfeita. Lamento imenso, disse ele, mas não ficou claro se estava a falar com Isabel, com a enfermeira ao telefone, ou com todos na sala a ver a sua vida a desfazer-se em tempo real. Isabel deu um passo na sua direção, as mãos estendidas como se o pudesse segurar ali pela pura força de vontade. Vasco, não. Mas ele já estava em movimento, os seus pés a levá-lo em direção à saída, antes que o seu cérebro processasse completamente a decisão. Os murmúrios da congregação transformaram-se num rugido de vozes surpreendidas e indignadas. Vasco! A voz de Isabel alcançou-o uma última vez, carregada de todas as promessas quebradas, de todos os sonhos desfeitos. Ele passou pelas portas do salão de baile sem olhar para trás. O corredor do hotel parecia interminável, os seus passos a ecoar contra o mármore polido. Lá fora, a cidade pulsava sob o sol da manhã, indiferente ao drama que se desenrolava dentro do Grand Plaza. Vasco afrouxou o laço com uma mão trêmula enquanto corria em direção ao estacionamento. O seu Audi R8, um presente de casamento prematuro do senador Castro, esperava como uma besta adormecida. Ao sair da garagem, viu o seu reflexo no retrovisor. O homem que o encarava parecia um estranho num fato de noivo, com olhos assombrados por fantasmas do passado. "Estou a caminho, Sof", murmurou ele para o carro vazio. "Estou a caminho." A cidade desfocou-se em riscos de cor enquanto ele acelerava em direção ao Hospital de Santa Maria. Atrás dele, no Hotel Palácio, 200 convidados testemunhavam o fim de um sonho. À sua frente, algures entre monitores cardíacos e memórias enterradas. Outro sonho, mais antigo, mais profundo, lutava para sobreviver. O escritório da Oliveira Investimentos ocupava o 300º andar de um dos edifícios mais modernos do distrito financeiro. Vasco olhava para a cidade através das janelas do chão ao teto, a rodar distraidamente, um copo de uísque na mão. Tinham passado 3 semanas desde o desastre do casamento, e os tabloides ainda não se tinham cansado da história do noivo em fuga. O seu telemóvel tocou, tirando-o dos seus pensamentos. Número desconhecido. Vasco revirou os olhos. Provavelmente outro repórter a pescar detalhes suculentos sobre o casamento do ano que nunca aconteceu. "Oliveira", atendeu ele, a sua voz com aquele tom frio e profissional que aperfeiçoara ao longo dos anos. "Senhor Vasco Oliveira?" Uma voz feminina, calma e madura, soou do outro lado. "Daqui é a Lourdes Santos, enfermeira-chefe do Hospital de Santa Maria." Vasco sentiu o estômago a apertar-se. Hospital de Santa Maria. O mesmo hospital para onde correra 3 semanas antes, apenas para descobrir que tudo não passava de um mal-entendido. Ele ainda se lembrava da vergonha quando percebeu que caíra numa partida elaborada. "Ouça, se isto é mais uma piada", começou ele, um sorriso sarcástico a torcer-lhe os lábios. "Não é piada nenhuma, Sr. Oliveira", interrompeu Lourdes com firmeza. "Estou a ligar para o informar sobre o nascimento de 2 meninas. Gêmeas." Vasco soltou uma gargalhada seca, desprovida de humor. "Gêmeas? A sério? E deixe-me adivinhar, eu sou supostamente o pai?" "As bebés nasceram prematuras", continuou Lourdes, ignorando o seu sarcasmo. "Estão na UCI neonatal, mas são umas lutadoras. A mais pequena pesa 1,8 kg, a maior 2. Olhe,
Vasco bateu o copo na mesa com mais força do que pretendia. Não sei quem está por trás disto, mas já tive o suficiente. Perdi o meu casamento por causa de uma chamada falsa deste hospital. Não vou cair nisto outra vez. A mãe delas teve de fazer uma cesariana de emergência. A voz de Lourdes manteve-se calma, embora houvesse urgência no seu tom. Ela está a recuperar agora. A Sofia Pereira está a pedir por si. O copo escorregou dos dedos de Vasco, derramando uísque sobre contratos importantes na sua secretária. Sofia Pereira. Um nome que não ouvia há 5 anos. Um nome que ainda assombrava os seus sonhos mais profundos. O que disse? A sua voz saiu estrangulada. Sofia Pereira, repetiu Lourdes suavemente. Ela não queria que eu o contactasse, mas como enfermeira-chefe, tenho o dever de notificar o pai quando as crianças nascem em estado crítico. Vasco apoiou-se na secretária, as suas pernas subitamente fracas. Sofia, grávida, de gêmeas. Os pensamentos giravam na sua mente como um tornado, destruindo tudo o que construíra nos últimos anos. Isto não pode ser verdade, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Lourdes. A Sofia, ela desapareceu. Mudou de número, mudou-se para uma nova cidade. E, no entanto, veio a correr para cá há 3 semanas, quando pensou que ela precisava de si, observou Lourdes. Senhor Oliveira, eu sei que isto é muito para processar, mas aquelas meninas precisam do pai. A Sofia está fraca, as bebés são prematuras. Por que é que ela não me disse? A pergunta escapou-lhe dos lábios antes que a pudesse deter, carregada com 5 anos de dor reprimida. Essa talvez seja uma pergunta que precise de lhe fazer cara a cara, respondeu Lourdes gentilmente. As bebés nasceram às 3h47 desta manhã. A Sofia esteve em trabalho de parto durante quase 20 horas antes da cesariana de emergência. Vasco fechou os olhos, as memórias a inundá-lo. Sofia com o seu sorriso maroto e olhos sonhadores. Sofia algemada num tribunal, a recusar-se a olhá-lo. Sofia a dizer-lhe para seguir em frente, para esquecer, para construir uma nova vida. Como é que elas estão? Sussurrou ele. Lourdes sorriu. Ele podia ouvi-lo na sua voz. A maior tem os seus olhos. Azuis como um céu de verão, disse a enfermeira da neonatologia. A mais pequena parece-se com a Sofia, até tem o mesmo formato de nariz. São lindas, senhor Oliveira, e são lutadoras, tal como a mãe. Vasco sentiu algo quente a escorrer-lhe pelo rosto e percebeu que estava a chorar. Filhas, ele tinha filhas, gêmeas, com a Sofia. Elas têm nomes? Perguntou ele, a sua voz a quebrar. A Sofia ainda não as registrou, respondeu Lourdes. Acho que ela está à espera. Estou a caminho, interrompeu Vasco, já a pegar nas chaves. Por favor, diga-lhe. Diga-lhe. Vou dizer-lhe que o pai das meninas está a caminho, terminou Lourdes gentilmente. Vasco desligou, permanecendo imóvel por um momento, tentando acalmar a respiração. Na sua secretária, o uísque ensopava as propostas de milhões de dólares e os contratos importantes, os símbolos da vida que construíra para substituir a que perdera. O seu reflexo na janela encarava-o de volta, um homem num fato impecável de 3.000 euros, com os olhos assombrados por fantasmas que se recusavam a permanecer no passado. Há 5 anos, ele era um homem diferente. Um homem que amara uma mulher chamada Sofia Pereira mais do que qualquer outra coisa. Um homem que prometera estar ao seu lado, acontecesse o que acontecesse. Um homem que era agora pai. Vasco pegou no telemóvel novamente, marcando o número da sua secretária. Carolina, cancele todos os meus compromissos para o resto da semana. Mas, senhor Oliveira, a reunião com os investidores chineses... Cancele tudo, repetiu ele, já a caminhar para a porta. Surgiu algo importante. Uma emergência familiar. Família. A palavra tinha um peso diferente agora, uma realidade que ele mal conseguia compreender. Enquanto esperava pelo elevador, Vasco notou que as suas mãos tremiam.
Lá fora, a cidade fervilhava com o seu ritmo frenético habitual, indiferente ao facto de que o seu mundo acabara de ser virado do avesso pela segunda vez em 3 semanas. Mas desta vez era diferente. Desta vez, não se tratava de um casamento desfeito ou de manchetes de tabloides. Tratava-se da Sofia, de 2 vidas minúsculas que carregavam o seu sangue, de segundas oportunidades que aparecem nos momentos mais inesperados. Estou a caminho, murmurou ele novamente, como uma promessa ao corredor vazio. Estou a caminho, minhas meninas. Os 200 convidados pareciam suster a respiração em uníssono enquanto Vasco afastava o telemóvel da orelha. O silêncio pesava no salão de baile do Hotel Palácio, tão denso que o tilintar dos cristais do candelabro soava como um trovão distante. Isabel permaneceu congelada no seu vestido de 60.000 euros, os seus olhos verdes, fixos em Vasco, como se o pudessem trespassar. O buquê de orquídeas brancas tremia ligeiramente nas suas mãos, o único sinal visível de que algo estava terrivelmente errado. Vasco, a sua voz era controlada, quase casual, como se estivessem a discutir o menu do jantar, e não o facto de ele ter acabado de atender o telemóvel a meio dos seus votos de casamento. As câmaras continuavam a disparar discretamente. Amanhã, estas fotos estariam em todas as colunas sociais. O casamento do ano a transformar-se num espetáculo público. Vasco engoliu em seco, o seu olhar a alternar entre Isabel e o ecrã agora escuro do telemóvel. Surgiu algo. Uma emergência. Uma onda de murmúrios espalhou-se pelos convidados. Na primeira fila, o senador Castro levantou-se parcialmente do seu assento, os seus olhos duros como granito. Uma emergência? Repetiu Isabel, enunciando cuidadosamente cada sílaba. O seu sorriso permaneceu congelado, uma máscara social perfeita. Vasco deu um passo na sua direção, mas algo na sua expressão o deteve. Isabel, eu tenho de ir. É importante. Mais importante que o nosso casamento? As suas palavras eram cacos de gelo. Ao lado do altar, Miguel, o irmão de Vasco, mexeu-se desconfortavelmente. As damas de honor trocaram olhares ansiosos, os seus vestidos rosa champanhe a sussurrar suavemente. Por favor, suplicou Vasco, baixando a voz. Precisas de confiar em mim. Isabel soltou uma gargalhada curta, um som estranho e artificial. Confiar em ti? Enquanto abandonas o nosso casamento por uma chamada misteriosa? Os sussurros na congregação aumentaram. Vasco conseguia distinguir fragmentos. Completamente inapropriado. Ele sempre foi excêntrico, pobre Isabel. Tu não entendes, tentou ele explicar, passando a mão pelo cabelo meticulosamente penteado. Eu não posso explicar agora, mas é uma emergência real. Então faz-me entender, disse Isabel, aproximando-se, a sua voz a tremer ligeiramente. Porque, neste momento, parece que estás à procura de uma desculpa para fugir. O reverendo Johnson limpou a garganta discretamente, lembrando a todos que ainda estava ali. A música de fundo parara em algum momento, deixando apenas os murmúrios e o clique ocasional das câmaras. Isabel, Vasco pegou nas suas mãos, sentindo o seu frio através das luvas de renda. Tu mereces mais do que uma explicação apressada. Mas, neste momento, eu preciso de ir. Não, ela libertou as mãos rapidamente. Não sais daqui até me dizeres exatamente o que se está a passar. Na primeira fila, a mãe de Isabel começou a chorar silenciosamente, enquanto o senador Castro se levantou em toda a sua altura, o rosto vermelho de indignação. Oliveira, a voz do senador cortou o ar como um chicote. Sugiro que reconsidere o seu próximo passo com muito cuidado. Vasco sentiu o peso de 200 olhares sobre si. O ar-condicionado soprava frio contra o seu pescoço, mas o suor escorria-lhe pela têmpora. Há 5 anos, ele jurara que nunca mais deixaria a Sofia afetar a sua vida. E agora? Lamento, murmurou ele, cruzando o olhar com o de Isabel uma última vez.
Lamento mesmo. Vasco, a voz de Isabel seguiu enquanto ele se virava. Se saíres por aquela porta, não te atrevas a voltar. O salão de baile explodiu em vozes acaloradas. Miguel tentou apanhá-lo, mas Vasco já estava em movimento, os seus passos a ecoar no mármore polido. Atrás dele, ouviu os soluços de Isabel a intensificarem-se, cadeiras a arrastar-se, exclamações chocadas. Seu filho da... trovejou o senador Castro. Não te vais safar com esta. As portas duplas fecharam-se atrás dele, abafando o caos. No corredor deserto do hotel, Vasco encostou-se à parede, o coração a bater como um tambor. Através das portas fechadas, conseguia ouvir o clamor distante de vozes exaltadas, choro, os sons inconfundíveis de um casamento a implodir. O seu laço parecia sufocante. Com os dedos trêmulos, arrancou-o e enfiou-o no bolso. O seu telemóvel vibrou novamente. Uma mensagem de Miguel. Que raio estás a fazer? Vasco ignorou-a. As suas pernas levaram-no automaticamente em direção ao parque de estacionamento, onde o seu Audi R8 esperava, o presente de casamento antecipado do senador Castro. Irônico. O porteiro do hotel olhou-o com curiosidade enquanto ele passava apressado, ainda no seu fato de noivo. Em poucas horas, a sua fuga do altar seria notícia de primeira página em toda a cidade. O noivo em fuga, o herdeiro dos Oliveira, que deixou a filha do senador à espera. Mas nada disso importava agora. Algures na cidade, num quarto de hospital, a Sofia precisava dele. A Sofia, que desaparecera da sua vida como fumo há 5 anos. A Sofia, que ainda enchia os seus sonhos nas suas noites mais solitárias. Ao manobrar para fora do estacionamento, Vasco viu o seu reflexo no retrovisor. Um homem dividido entre o dever e o coração, entre promessas feitas e promessas quebradas. Perdoa-me, Isabel, murmurou ele para o carro vazio. Mas, mesmo para os seus próprios ouvidos, o pedido de desculpas soou oco. Porque, mesmo agora, a acelerar em direção ao Hospital de Santa Maria, Vasco sabia que não estava verdadeiramente arrependido. Pela primeira vez em 5 anos, ele estava a seguir o seu coração, sem hesitação. O Hotel Palácio diminuía no retrovisor, levando consigo os sonhos de uma vida que nunca lhe pertenceu verdadeiramente. À frente, a cidade abria-se como um livro de possibilidades. E algures, nas suas páginas, uma história inacabada esperava pelo seu regresso. Vasco entrou pelas portas automáticas do Hospital de Santa Maria, ainda a usar o seu fato de noivo, o laço amarrotado no bolso como uma recordação do caos que deixara para trás. O cheiro familiar do hospital atingiu-o como um soco, antisséptico e medo, esperança e desespero, tudo enrolado num aroma que ele nunca esquecera desde a última vez que ali estivera. Posso ajudar? A recepcionista levantou o olhar, as suas sobrancelhas a erguerem-se ligeiramente ao ver o seu traje formal. Sofia Pereira, disse ele, a sua voz quase a falhar. Ligaram-me. Por causa dos bebés. Uma enfermeira mais velha aproximou-se antes que a recepcionista pudesse responder. O seu cabelo grisalho estava preso firmemente num coque severo, mas os seus olhos eram gentis. Senhor Oliveira, sou a Lourdes. Falamos ao telefone. Ela acenou para que ele a seguisse. Venha comigo. Eles caminharam por corredores estéreis enquanto Lourdes o punha a par da situação. Palavras como hemorragia, tensão arterial instável e monitorização intensiva giravam à sua volta, mas ele mal as conseguia processar. A sua mente estava fixa num pensamento. Ele tinha filhas. Gêmeas. As bebés estão na UCI neonatal, disse Lourdes, parando em frente a um par de portas duplas. Vai precisar de higienizar as mãos e vestir esta bata antes de entrar. Vasco seguiu as suas instruções mecanicamente, o coração a bater descompassado. Do outro lado daquela porta estavam as suas filhas. As suas filhas com a Sofia.
A enormidade de tudo aquilo abateu-se sobre ele novamente. Elas são muito pequenas, advertiu Lourdes suavemente, e estão ligadas a vários monitores. Pode parecer assustador no início, mas estas máquinas estão a ajudá-las a crescer mais fortes. A porta abriu-se com um silvo. A cena era surreal. Filas de incubadoras, cada uma abrigando uma vida minúscula, monitores a piscar e a apitar num ritmo constante. Lourdes guiou-o até 2 incubadoras, lado a lado. Vasco sentiu as pernas a fraquejar. Ali estavam elas, tão pequenas que caberiam na palma da sua mão. A primeira tinha uma pequena pulseira rosa com a etiqueta Bebé Pereira A. Através do plástico, ele podia ver os seus dedos minúsculos, o seu peito a subir e a descer em respirações rápidas. Esta é a maior, explicou Lourdes. Tem cerca de 2 quilos. E aquela, ela apontou para a incubadora ao lado. É a mais pequena, com 1,8 quilos. Vasco aproximou-se da segunda incubadora como se estivesse num sonho. A bebé mais pequena tinha os olhos fechados, usando um gorro rosa sobre a sua pequena cabeça. Um tubo fino fornecia oxigênio ao seu nariz. Ela parece-se tanto com a Sofia, sussurrou ele, a voz trêmula. O mesmo formato de nariz, concordou Lourdes. Mas a maior tem os seus olhos. Azuis como um céu de verão, terminou Vasco automaticamente, lembrando-se de quantas vezes a Sofia dissera isso sobre os seus olhos. Uma das bebés, a maior, mexeu-se durante o sono, a sua pequena mão a abrir-se como uma estrela do mar. Vasco pressionou a ponta do dedo contra o plástico da incubadora, como se a pudesse tocar através da barreira. Posso? Perguntou ele, incerto. Lourdes acenou com a cabeça, ajudando-o a posicionar as mãos através das aberturas da incubadora. Com um cuidado infinito, Vasco tocou na mão da sua filha. A sua pele era quente, mais macia do que qualquer coisa que já sentira. Olá, pequenina, murmurou ele, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. O papai está aqui. A bebé respondeu ao som da sua voz, virando ligeiramente a cabeça. Os seus olhos abriram-se por um momento e lá estavam eles, tão azuis como os seus, como um céu de verão. E a Sofia? Perguntou ele, sem desviar os olhos da filha. Como é que ela está? Lourdes hesitou. Ela perdeu muito sangue durante o parto. Está nos cuidados intensivos, em estado crítico. As próximas 24 horas são cruciais. Vasco sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. A Sofia. A sua Sofia. A rapariga que queria mudar o mundo, que ria das suas piadas sem graça, que o fez acreditar em segundas oportunidades. A mulher que carregara as suas filhas durante 9 meses, completamente sozinha. Por que é que ela não me disse? Soprou ele a pergunta, a sua voz rouca. Talvez isso seja algo que precise de lhe perguntar. Quando ela acordar, respondeu Lourdes, enfatizando a palavra quando. Vasco alternou o olhar entre as 2 incubadoras, o coração dividido entre a alegria de conhecer as suas filhas e o medo de perder a Sofia. Ambas as bebés dormiam pacificamente, alheias ao drama à sua volta. Uma, a mais pequena, tinha o mesmo pequeno franzir de sobrancelhas que a Sofia fazia quando dormia. Elas têm nomes? Perguntou ele. Oficialmente não, respondeu Lourdes. A Sofia. Ela estava à espera para decidir. As memórias inundaram a sua mente. Noites longas passadas a falar sobre o futuro, sobre a família, sobre nomes de bebés. A Sofia sempre gostara do nome. Beatriz. Ele preferia Sofia, como a avó. Senhor Oliveira, a voz de Lourdes trouxe-o de volta. Sei que é muito para assimilar, mas preciso de saber. Vai ficar? Estas meninas e a mãe delas vão precisar de ajuda nos próximos dias, semanas. Vasco olhou para as suas filhas novamente. Tão pequenas, tão frágeis, tão perfeitas. Pensou em Isabel, no casamento arruinado, na vida que deixara para trás há menos de 1 hora. Nada disso importava agora.
Eu fico, respondeu ele com firmeza. Não vou a lado nenhum. Lourdes sorriu como se esperasse essa resposta. Bom, porque há duas pequenas princesas aqui que precisam muito do pai. E uma lutadora nos cuidados intensivos, que mesmo que não admita, também precisa de si. Vasco pressionou a testa contra a incubadora, a observar as suas filhas a dormir. Algures no mesmo hospital, a Sofia lutava pela sua vida. E ele estava exatamente onde precisava de estar. Beatriz e Sofia, murmurou ele suavemente. Minhas pequenas guerreiras. O quarto 418 da UCI estava silencioso, exceto pelo bipar rítmico dos monitores cardíacos. Vasco parou à porta, a mão a pairar sobre o puxador. Através do vidro, conseguia ver a Sofia deitada na cama, mais pálida do que alguma vez a vira, tubos e fios ligados ao seu corpo como uma teia delicada. Ela acordou há 1 hora, disse Lourdes suavemente ao seu lado. Ainda está fraca, mas consciente. Vasco acenou, incapaz de formar palavras. 5 anos. 5 longos anos desde que vira aquele rosto. O tempo deixara a sua marca. Linhas finas à volta dos olhos, uma nova cicatriz perto da sua têmpora. Mas ela ainda era a Sofia. A sua Sofia. Vou deixar-vos a sós, disse Lourdes, retirando-se discretamente. Respirando fundo, Vasco rodou o puxador da porta. O som fez Sofia virar a cabeça. Os seus olhares cruzaram-se pela primeira vez em meia década e o mundo pareceu parar de girar. Tu vieste, sussurrou ela, a sua voz rouca e fraca. Sabias que eu viria, respondeu ele, ainda parado à porta. Sempre soubeste. Sofia desviou o olhar, focando-se na janela, onde o sol da tarde projetava longas sombras. A Lourdes não devia ter te ligado? Não devia ter me ligado? Vasco deu 2 passos para dentro do quarto, a sua voz a tremer com emoção reprimida. Ou tu não devias ter desaparecido por 5 anos, a carregar as minhas filhas? Vasco. Gêmeas, continuou ele, passando a mão pelo cabelo em agitação. Eu tenho 2 filhas, 2 filhas que me escondeste. Tu seguiste em frente, murmurou ela, ainda a evitar o seu olhar. Eu vi as notícias do teu casamento. Vasco soltou uma gargalhada sem humor. O casamento que eu deixei no altar no momento em que soube que estavas aqui. Isso fez Sofia virar-se para ele abruptamente, uma careta de dor a cruzar-lhe o rosto com um movimento súbito. Tu, o quê? Isso não importa agora, disse ele, aproximando-se da cama, estudando cada detalhe do seu rosto. O que importa é por que, Sof. Por que é que fugiste? Por que é que não me contaste sobre as bebés? Sofia fechou os olhos por um momento, uma lágrima solitária a escorrer-lhe pela bochecha. Eu não podia. Não podias ou não querias? Interrompeu Vasco, a sua voz mais alta do que pretendia. Tu simplesmente desapareceste. Num dia estavas lá, a prometer que encontraríamos uma solução juntos, e no seguinte... Puf, como fumo. Eu estava a tentar proteger-te, explodiu Sofia, a sua voz fraca, mas feroz. O monitor cardíaco acelerou em resposta. Proteger-me? Vasco aproximou-se, agarrando a grade da cama com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. De quê? De quem? Sofia respirou fundo, trêmula, lutando para se acalmar. Tu não entendes. Depois do julgamento, depois de tudo, havia pessoas. Que pessoas, Sofia? Exigiu Vasco, ainda a agarrar a grade. Eu tinha o direito de saber. O direito de estar ao teu lado, de ver as minhas filhas crescer. As tuas filhas estão vivas precisamente porque não sabias delas, disse Sofia, a sua voz a quebrar. Porque eu mantive a distância, porque eu desapareci. Vasco sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. Do que estás a falar? Sofia tentou mover-se na cama, gemendo de dor. Vasco moveu-se instintivamente para ajudar, as suas mãos a encontrar os seus ombros com uma familiaridade que 5 anos não tinham apagado. A verdade sobre aquela noite, começou ela,
a sua voz pouco mais que um sussurro. A verdade sobre por que assumi a culpa era maior do que podias imaginar. Eu sabia que estavas a proteger alguém, disse Vasco, sentando-se na beira da cama, o corpo inclinado na sua direção, como a agulha de uma bússola a encontrar o norte. Mas nunca me disseste quem, nunca me deixaste ajudar. Porque eles ter-te-iam matado, respondeu Sofia, finalmente encontrando o seu olhar. Tal como mataram o Tiago. O nome caiu entre eles como uma bomba. Tiago Pereira, o irmão mais novo de Sofia, encontrado morto no seu apartamento 3 dias após o julgamento dela. Supostamente de uma overdose. O Tiago, começou Vasco, mas Sofia interrompeu-o. Não foi uma overdose, disse ela, a sua voz a tremer. Tu sabes que não foi. Ele estava limpo há 2 anos. Ele estava a ajudar-me a reunir provas. Provas contra quem? Perguntou Vasco suavemente, a sua mão a encontrar a dela no lençol do hospital. Sofia olhou para suas mãos unidas, os dedos entrelaçados, como se os últimos 5 anos nunca tivessem acontecido. Contra as mesmas pessoas que agora têm contratos com a Oliveira Investimentos. As mesmas pessoas com quem o teu pai está a fazer negócios. Vasco sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto. Como é que tu? Eu nunca deixei de tentar proteger-te, continuou Sofia, a sua voz trêmula, mas resoluta. Mesmo de longe, especialmente de longe. Quando descobri que estava grávida, soube que tinha de desaparecer completamente. 2 vidas inocentes dependiam disso. Mas agora estás aqui, disse Vasco, apertando suavemente a sua mão. E elas também, as nossas filhas. Sofia deu um sorriso triste. Eu nunca pretendi que descobrisses. A Lourdes, ela não devia ter ligado. Mas ligou, Vasco inclinou-se mais, os seus rostos a centímetros de distância. E agora não há como voltar atrás, Sof. Não podes esperar que eu finja que estas bebés não existem. Ou que tu não existes. É perigoso, sussurrou ela, mas havia algo nos seus olhos, uma centelha do fogo antigo que uma vez o fez apaixonar-se por ela. Então lutaremos juntos, disse ele com firmeza. Como deveríamos ter feito desde o início. Sofia abriu a boca para responder, mas foi interrompida por uma batida na porta. Lourdes espreitou. Desculpem interromper, mas as meninas estão acordadas e acho que estão com fome. Vasco olhou para Sofia, vendo o conflito nos seus olhos. Medo e amor, passado e futuro, segredos e verdades, tudo a girar num turbilhão de emoções. Vai, disse ela suavemente. Elas precisam de ti. Nós os 3 precisamos uns dos outros, corrigiu ele, levantando-se, mas mantendo a sua mão na dele. E desta vez não te vou deixar enfrentar isto sozinha. Ao caminhar em direção à porta, Vasco sentiu o peso do olhar de Sofia nas suas costas. Ainda havia tanto por dizer, tanto por explicar. Mas por agora era hora de conhecer verdadeiramente as suas filhas, de ser o pai que elas mereciam. O resto, segredos, ameaças, fantasmas do passado, podia esperar. Pelo menos por agora. O som de saltos altos a estalar no chão do hospital ecoou pelo corredor como tiros. Vasco desviou os olhos da incubadora da Beatriz, a gêmea mais pequena a dormir serenamente, e reconheceu aquele som imediatamente. O passo determinado de Isabel. A cadência precisa de uns sapatos de 1.000 euros. Senhora, não pode simplesmente... A voz de Lourdes foi abruptamente cortada quando Isabel invadiu a UCI neonatal, ainda a usar o seu vestido de noiva, agora amarrotado e manchado de maquilhagem. Então é aqui que te escondes, disse Isabel, a sua voz a tremer com raiva mal contida. O seu cabelo, outrora perfeitamente penteado num coque elaborado, soltara-se parcialmente, fios loiros a emoldurar o seu rosto pálido. Isabel! Vasco levantou-se lentamente, posicionando-se instintivamente entre ela e as incubadoras. Não devias estar aqui. Não devia estar aqui?
Ela riu, um som quebrado e histérico. Eu devia estar na minha lua de mel agora mesmo, Vasco. Devia estar num avião para Bora Bora. Em vez disso, estou num hospital à procura do meu noivo em fuga. Lourdes deu um passo em frente. Por favor, esta é uma unidade de cuidados intensivos neonatal. Precisamos de manter... Está tudo bem, Lourdes, interrompeu Vasco gentilmente. Eu trato disto. Isabel olhou para além dele, os seus olhos verdes a arregalarem-se ao ver as duas incubadoras. O que é isto? Por que é que estás... A sua voz vacilou quando leu as pequenas pulseiras cor-de-rosa. Bebé Pereira. Vasco sentiu o estômago a afundar. Não era assim que ele planeara contar-lhe. Não era assim que ela devia descobrir. Vamos falar lá fora, sugeriu ele, tocando-lhe gentilmente no braço. Isabel recuou como se estivesse queimada. Não me toques, deves-me uma explicação, Vasco Oliveira. Agora. Um choro fraco veio de uma das incubadoras. Sofia, a gêmea maior, sentindo a tensão no ar. Vasco virou-se automaticamente para verificar a sua filha, um gesto que Isabel não deixou passar. Oh, meu Deus, sussurrou ela, a realização a tomar conta do seu rosto. São tuas, não são? Estes bebés são tuas filhas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo bipar constante dos monitores e pelos choros suaves da pequena Sofia. Sim, respondeu Vasco finalmente, a sua voz rouca. São minhas. Isabel cambaleou como se tivesse sido esbofeteada, a sua mão a procurar a parede para se apoiar. Há quanto tempo, Vasco? Há quanto tempo? Gritou ela, fazendo ambos os bebés se contorcerem nas suas incubadoras. Por favor, interveio Lourdes com firmeza. Precisam de continuar esta conversa noutro lugar. Vasco acenou com a cabeça, lançando um último olhar às suas filhas antes de levar Isabel para fora da UCI. Eles caminharam em silêncio até uma pequena sala de espera vazia no final do corredor. A mãe delas, começou Isabel no momento em que a porta se fechou atrás deles. Quem é ela? Vasco passou a mão pelo rosto, sentindo o picar da barba por fazer na palma da mão. Sofia Pereira. O nome pareceu ecoar na pequena sala. Isabel ficou imóvel por um momento, a processar. Sofia Pereira, repetiu ela lentamente. A mesma Sofia que mencionaste uma vez? A que foi para a prisão? A que desapareceu? Sim. Isabel soltou uma gargalhada amarga. Claro que é ela. A ex-namorada misteriosa de quem nunca querias falar. A razão pela qual não te conseguias comprometer nos primeiros anos da nossa relação. Não é assim tão simples, tentou explicar Vasco. Eu não sabia dos bebés. A Sofia nunca me disse que estava grávida quando desapareceu. E isso é suposto fazer-me sentir melhor? Perguntou Isabel, as lágrimas a escorrerem finalmente pelas suas bochechas impecáveis, arruinando ainda mais a sua maquilhagem. Abandonaste o nosso casamento, humilhaste a minha família, destruíste os meus sonhos por uma mulher que te deixou, por bebés que nem sabias que existiam até hoje. Isabel, por favor. Não. Ela levantou a mão, impedindo-o de se aproximar. 5 anos, Vasco. Passamos 5 anos a construir uma vida juntos. Eu ajudei-te a superá-la. Ajudei-te a reconstruir a tua reputação depois do escândalo. Planeamos um futuro. Eu sei, disse ele em voz baixa. E lamento, lamento mesmo. Lamentas? Ela riu por entre as lágrimas. 200 convidados, Vasco. O meu pai. Senadores, governadores. Todos eles te viram deixar-me no altar por uma ex-namorada criminosa. As suas palavras atingiram Vasco como um soco. Não fales dela assim. Tu não sabes a história toda. Oh, mas tu sabes? Isabel aproximou-se, os seus olhos a brilhar. Porque da última vez que soube, ela nunca te disse por que assumiu a culpa. Ela nunca explicou por que fugiu. E aqui estás tu, a deitar tudo a perder por ela outra vez.
Vasco fechou os olhos, sentindo o peso de todas as verdades não ditas, de todas as escolhas que os levaram até ali. Elas são minhas filhas, Isabel, disse ele por fim, olhando-a novamente. Minhas filhas. E a Sofia? Ela sempre foi... Não te atrevas, interrompeu Isabel, a sua voz afiada como uma navalha. Não te atrevas a dizer que ela sempre foi o amor da tua vida, ou algum disparate romântico desses. Não depois de 5 anos. Não depois do anel, das promessas, dos planos. Ela tirou o anel de noivado, um diamante de 5 quilates, que custara mais do que a maioria dos carros, e pousou-o na mesa mais próxima. Espero que sejas muito feliz com a tua família recém-descoberta, disse ela, a sua voz agora fria e controlada. Mas fica a saber disto. O meu pai não vai deixar esta humilhação passar. A Oliveira Investimentos vai sentir as consequências das tuas escolhas. Isabel, não faças isso, suplicou Vasco, aproximando-se. Não mistures negócios com... Negócios? Interrompeu-o ela novamente. Tu misturaste tudo quando me deixaste no altar por ela. Agora lida com as consequências. Com isso, Isabel virou-se nos calcanhares e dirigiu-se para a porta, ainda régia, apesar do vestido de noiva arruinado. No limiar, ela parou e olhou para trás uma última vez. — Sabes o que é irônico? Perguntou ela, um sorriso triste nos lábios. Eu sempre soube que havia algo por resolver entre vocês os dois. Só nunca imaginei que seriam 2 vidas minúsculas. A porta fechou-se silenciosamente atrás dela, deixando Vasco sozinho, com o peso das suas decisões, e o bipar distante dos monitores cardíacos a marcar o tempo de uma nova vida que acabara de começar. Isabel estava prestes a entrar no elevador quando os alarmes começaram a soar. Um código azul ecoou pelos altifalantes do hospital, seguido por passos urgentes e vozes exaltadas, vindas da UCI neonatal. Algo no seu coração não a deixou partir. Vasco já corria pelo corredor quando a viu ali parada, uma silhueta branca em frente às portas de metal do elevador. Mas não havia tempo para outro confronto. O monitor cardíaco da Beatriz soara os seus alarmes segundos antes. O que está a acontecer? A voz fraca de Sofia veio de trás deles. Ela estava numa cadeira de rodas, empurrada por Lourdes, o rosto contorcido de preocupação. Contra todos os conselhos médicos, ela insistira em deixar o seu próprio quarto na UCI quando ouviu a emergência sobre os bebés. Por um momento, os 3 ficaram congelados no corredor. A noiva abandonada, o noivo em fuga e a mãe das gêmeas, unidos pelo som dos alarmes e pelo medo do que encontrariam para além daquelas portas. Bradicardia severa, anunciou um médico quando entraram na UCI neonatal. A saturação de oxigênio dela está a cair rapidamente. Beatriz, a gêmea mais pequena, lutava para respirar na sua incubadora. A sua pele, antes rosada, tornara-se num preocupante tom azulado. Na incubadora adjacente, a pequena Sofia começou a mostrar os mesmos sintomas. É uma infecção, explicou rapidamente o Dr. Almeida enquanto a equipa se mobilizava em torno dos bebés. Temos de agir depressa. Façam alguma coisa, implorou Sofia, tentando levantar-se da cadeira de rodas, apenas para ser gentilmente contida por Lourdes. Vasco aproximou-se das incubadoras, os seus olhos a saltar de uma filha para a outra. Qual é o procedimento? Antibióticos de largo espectro, respondeu o médico, já a preparar a medicação. Mas os seus sistemas imunitários são tão frágeis. As próximas horas são críticas. Isabel observava da entrada da UCI, as mãos a agarrar o seu vestido de noiva, arruinado com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Parte dela queria fugir, deixar este hospital e o pesadelo que representava. Mas outra parte, a parte que sonhara durante 5 anos em ter filhos com o Vasco, não conseguia mover-se. As temperaturas delas estão a subir, alertou uma enfermeira. Precisamos de mais gelo, ordenou outra. E tragam o suporte respiratório para cá. Sofia soltou um soluço abafado, as mãos a cobrir o rosto.
Vasco deu um passo instintivo na sua direção, mas parou quando viu o olhar de Isabel. Pode ajudar, disse Lourdes de repente, virando-se para Isabel. Temos protocolos para este cenário, e quanto mais mãos experientes, melhor. Isabel piscou os olhos, surpreendida. Eu não sou... É médica pediatra, não é? Perguntou Lourdes, embora já soubesse. Vi o seu nome em revistas médicas. O seu artigo sobre infecções neonatais foi brilhante. Vasco e Sofia olharam para Isabel como se a vissem pela primeira vez. Durante 3 anos, ela trabalhara numa das melhores UCIs neonatais do país, antes de ceder à pressão do pai para assumir um papel administrativo mais apropriado como futura senhora Oliveira. Beatriz soltou um choro fraco, quase um gemido, e algo dentro de Isabel quebrou. A estirpe mais comum em prematuros desta idade é a Klebsiella, disse ela, aproximando-se para examinar a incubadora. Já iniciaram a cobertura para gram-negativos? O doutor Almeida acenou, um pequeno sorriso de alívio a formar-se nos seus lábios. Acabei de prescrever, mas a sua experiência seria muito bem-vinda. As horas seguintes transformaram-se numa dança coordenada de procedimentos médicos. Isabel, agora a usar uma bata por cima do seu vestido de noiva, trabalhava ao lado da equipa, o seu conhecimento e experiência a brilhar como se nunca tivesse deixado o seu antigo trabalho. Vasco estava de pé entre as 2 incubadoras, a sussurrar palavras de encorajamento às suas filhas. Sofia, ainda na sua cadeira de rodas, segurava a mão minúscula de Beatriz através da abertura da incubadora, lágrimas silenciosas a manchar a sua bata de hospital. A saturação dela está a melhorar, anunciou Isabel depois do que pareceu uma eternidade. E a frequência cardíaca está a estabilizar. As temperaturas estão a descer também, confirmou o Dr. Almeida. Parece que apanhamos a infecção a tempo. Um suspiro coletivo de alívio espalhou-se pela sala. Sofia pressionou a testa contra a incubadora de Beatriz, murmurando uma oração silenciosa. Vasco fechou os olhos brevemente, deixando finalmente as lágrimas escapar. Isabel retirou as luvas cirúrgicas e afastou-se das incubadoras. A adrenalina do momento recuava, a realidade voltava a correr. Ela ainda usava o seu vestido de noiva. Fora deixada no altar. E aqui estava ela, num quarto com o seu ex-noivo e a mãe dos seus filhos recém-descobertos. Obrigada, a voz suave de Sofia surpreendeu-a. Por as teres ajudado. Isabel virou-se para a encarar, vendo para além da ex-namorada criminosa. Sofia estava pálida, exausta, com olheiras escuras sob os olhos e uma cicatriz fresca da cesariana visível sob a fina bata de hospital. No entanto, havia algo no seu olhar, uma força, uma determinação que Isabel reconheceu. Sou médica, respondeu Isabel simplesmente. É o que fazemos. Vasco deu um passo em direção a Isabel, mas ela levantou uma mão. Não tornes isto mais complicado do que já é. Isabel, começou ele, mas ela interrompeu-o. Elas vão precisar de monitorização constante nas próximas 48 horas, disse ela, voltando ao seu tom profissional. A Klebsiella é resistente e com o sistema imunitário delas tão fraco. Vais ficar? Perguntou Sofia, hesitante. Isabel olhou para as gêmeas, tão pequenas e vulneráveis nas suas incubadoras. Por um momento, permitiu-se imaginar uma vida diferente, uma onde estas poderiam ter sido as suas bebés com o Vasco. Mas essa vida terminara no momento em que ele correra para este hospital. Vou passar o caso ao Dr. Almeida, respondeu ela em voz baixa. Ele é mais do que capaz de cuidar delas. Com estas palavras, Isabel caminhou em direção à porta. Desta vez, nenhum alarme a deteve. No limiar, ela parou. Vasco? Sim? Elas têm os teus olhos, disse ela sem se virar. Azuis como um céu de verão. Então, ela desapareceu, deixando para trás não apenas um vestido de noiva arruinado e sonhos desfeitos, mas também uma parte de si mesma que nunca mais seria a mesma.
Eram 3 da manhã na UCI neonatal, quando os monitores da pequena Sofia dispararam novamente. Vasco, a dormitar numa cadeira entre as duas incubadoras, acordou sobressaltado. A bebê lutava contra o tubo de respiração, o seu pequeno corpo a contorcer-se enquanto os alarmes soavam. Saturação de oxigênio a cair, anunciou uma enfermeira, já a mover-se rapidamente em torno da incubadora de Sofia. O Dr. Almeida chegou segundos depois, os seus olhos a avaliar os monitores. Precisamos de ajustar a ventilação, o pulmão direito não está a expandir-se corretamente. Vasco observava, impotente, enquanto a equipa trabalhava. Atrás da divisória de vidro, Sofia sentava-se na sua cadeira de rodas, os olhos vermelhos de tanto chorar, fixos nas suas filhas. Ela devia estar a descansar na sua própria cama da UCI, mas recusava-se a deixá-las. Senhor Oliveira, a voz do Dr. Almeida rompeu o seu torpor. Precisamos de discutir algumas opções de tratamento. Vasco engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade nos seus ombros. Qual é a situação? A infecção é resistente aos antibióticos que usamos, disse ele, gentil, mas firme. A Sofia está a ter complicações respiratórias mais severas que a Beatriz. Existe um novo tratamento experimental. Faça-o, interrompeu ele sem hesitar. Senhor Oliveira, continuou o médico, tem de compreender os riscos. É novo, ainda está em testes. Os efeitos secundários... Quanto custa? Uma voz familiar soou à porta. Isabel estava ali, já não no seu vestido de noiva, mas a usar um pijama cirúrgico, o cabelo preso num prático rabo de cavalo. Doutora Castro, o doutor Almeida pareceu surpreendido. Pensei que... Quanto custa o tratamento? Repetiu Isabel, aproximando-se para verificar os monitores da pequena Sofia. 75.000 euros por dose, respondeu o doutor Almeida. E precisaríamos de pelo menos 3 doses. Vasco passou a mão pelo rosto, a fazer contas mentais rápidas. A maior parte dos seus fundos estava empatada na Oliveira Investimentos, e após o fiasco do casamento, o seu acesso às contas da empresa fora temporariamente congelado por ordem do seu pai. Eu consigo, começou ele, mas Isabel interrompeu-o. Já tratei disso, disse ela simplesmente, os seus olhos ainda nos monitores de Sofia. O hospital terá o pagamento ao meio-dia. Sofia, que se aproximara silenciosamente na sua cadeira de rodas, olhou para Isabel com uma mistura de surpresa e gratidão. Por quê? Isabel finalmente virou-se para a encarar, observando a mulher que, de muitas maneiras, destruíra o seu casamento. Porque sou médica, acima de tudo. E porque nenhuma criança deve sofrer por causa das complicações dos adultos. Vasco começou a dirigir-se a Isabel, mas ela levantou novamente a mão, detendo-o. Isto não é por ti, é por elas. O doutor Almeida limpou a garganta suavemente. Ainda precisamos de tratar da Beatriz. Ela está mais estável que a Sofia, mas também está a mostrar resistência ao tratamento atual. O que sugere? Perguntou Sofia, a sua voz rouca de exaustão. Há um especialista em Boston, respondeu Isabel antes que o doutor Almeida pudesse falar. O doutor Silva. Ele tem vindo a desenvolver um protocolo específico para casos como este. Conheces o trabalho dele? Perguntou Vasco. Fiz a minha residência com ele, respondeu Isabel, uma ponta de orgulho na sua voz. Posso contactá-lo se quiserem. Sofia e Vasco trocaram olhares. 5 anos de segredos e distância, e agora tinham de tomar decisões conjuntas sobre a vida das suas filhas. Por favor, disse Sofia suavemente. Qualquer coisa que as possa ajudar. Isabel acenou profissionalmente e afastou-se para fazer a chamada. Vasco observou-a a ir, sentindo o peso de todas as vidas impactadas pelas suas decisões. Ela é uma boa pessoa, murmurou Sofia, quase para si mesma. Melhor do que merecemos, disse Vasco, mas o seu silêncio dizia tudo. Os monitores continuavam a apitar, registrando os batimentos cardíacos das suas filhas,
Um lembrete contínuo de que algumas decisões não têm resposta certa ou errada, apenas a necessária. Senhor Oliveira, Lourdes apareceu à porta. A sua assistente está na linha. O Conselho de Administração da Oliveira Investimentos exige a sua presença numa reunião de emergência. Vasco sentiu o estômago a afundar. A empresa, o seu trabalho, toda a sua vida profissional pareciam tão distantes agora, tão insignificantes em comparação com o bipar dos monitores cardíacos. Diga-lhes. Vai, interrompeu Sofia gentilmente. Tu também tens de tratar disso. Elas não vão a lado nenhum. Não as posso deixar, protestou ele. Não as estás a deixar, disse Isabel, regressando da sua chamada. O Dr. Silva está a caminho. Estará aqui em 3 horas. Tens tempo para tratar da empresa e voltar. Vasco olhou para suas pequenas filhas, tão vulneráveis nas suas incubadoras. Como poderia ele equilibrar estas responsabilidades? Como poderia ser o pai de que elas precisavam, enquanto salvava a empresa que o seu avô construíra? A vida não para por causa de uma crise, comentou Isabel, como se lesse os seus pensamentos. Acredita em mim, aprendi isso na UCI neonatal. Às vezes, tudo o que podemos fazer é dar o nosso melhor em cada momento. Sofia acenou ligeiramente. Vai, eu fico com elas. A Isabel, a doutora Castro está aqui. Elas estão em boas mãos. Vasco sentiu o olhar de ambas as mulheres, a que quase desposara e a que carregava demasiados segredos sobre si. 2 mulheres fortes e complicadas, agora unidas pelo destino de 2 vidas minúsculas. 2 horas, prometeu ele, inclinando-se para tocar no vidro da incubadora. O papá volta em 2 horas, minhas pequeninas. Ao sair da UCI, Vasco ouviu Isabel a iniciar uma conversa técnica com o Dr. Almeida sobre ajustes no ventilador. Sofia permaneceu em silêncio, pressionando a mão contra a incubadora da pequena Sofia. Algumas decisões, ele percebeu, não são sobre o certo ou o errado, mas sobre seguir em frente e dar o nosso melhor com as cartas que a vida nos dá. E, por vezes, as pessoas que magoamos acabam por ser aquelas que nos guiam em direção à redenção. O jardim do hospital estava silencioso àquela hora tardia, iluminado apenas por uma lua cheia e algumas luzes dispersas. Sofia estava sentada na sua cadeira de rodas junto ao pequeno lago artificial, a observar os reflexos cintilantes na água escura. Lourdes insistira para que ela apanhasse um pouco de ar fresco, mesmo que apenas por alguns minutos. Vasco encontrou-a ali, parando por um momento para a observar. Mesmo após 5 anos, ele conhecia cada linha do seu perfil, cada mudança sutil na sua postura. Mas havia algo de novo nela agora, uma fragilidade que mascarava uma força ainda maior. As meninas estão estáveis, disse ele suavemente, anunciando a sua presença. A Isabel... A doutora Castro está com elas. Sofia acenou sem se virar. Ela é boa no que faz, melhor do que eu esperava. Em muitas coisas, concordou Vasco, sentando-se num banco próximo. O silêncio instalou-se entre eles, pesado com perguntas não ditas e verdades não reveladas. Queres saber tudo, não queres? Perguntou Sofia finalmente, a sua voz pouco mais que um sussurro. 5 anos, Sof. 5 anos de silêncio, de perguntas sem resposta. E agora? Ele gesticulou vagamente na direção do hospital, onde as suas filhas lutavam para sobreviver. Sofia respirou fundo, os seus dedos a brincar com a borda da sua bata de hospital. Começou antes daquela noite, sabes? Mesmo antes de eu perceber o que estava a acontecer. Vasco inclinou-se para a frente, os cotovelos nos joelhos, preparando-se para finalmente ouvir toda a história. O Tiago descobriu primeiro, continuou ela. O meu irmão mais novo sempre foi mais esperto que eu. Ele estava a fazer uma auditoria na Castro Construções quando encontrou discrepâncias. A empresa do pai de Isabel. Vasco sentiu o estômago a revirar-se. Sofia soltou uma gargalhada sem humor. Irônico, não é? O império com o qual quase te casaste.
O Tiago descobriu que eles estavam a lavar dinheiro do narcotráfico através de projetos fantasma. Milhões de euros, Vasco. E não era só a Castro Construções. Havia ligações a várias empresas do setor, incluindo a Oliveira Investimentos, terminou ele, a realização a atingi-lo como um soco. O teu pai não sabia, acrescentou Sofia rapidamente. Pelo menos era o que o Tiago acreditava. Eles estavam a usar negócios legítimos, como fachada, a infiltrar pessoas, a forjar documentos. Por que não me contaste? Porque quanto mais o Tiago investigava, mais perigoso se tornava, respondeu ela, virando-se finalmente para o encarar. As ameaças começaram súbitas no início, depois... Bem, tu lembras-te do acidente de carro dele? Vasco estremeceu. O acidente que quase matou Tiago 2 meses antes daquela noite fatídica. Não foi um acidente. Não, confirmou Sofia. Foi um aviso. Mas o Tiago era demasiado teimoso para desistir. Ele estava a reunir provas, a construir um caso sólido. E então... A noite do incêndio no escritório da construtora, disse Vasco, as peças finalmente a encaixarem-se. Eles montaram tudo, explicou Sofia, a sua voz a tremer. Plantaram provas para me incriminar, fizeram parecer que eu estava envolvida em desvio de fundos. A minha escolha era simples. Ou assumia a culpa e cumpria alguns anos, ou o Tiago teria um acidente mais permanente. Vasco levantou-se de um salto, uma energia crua a percorrer-lhe o corpo. Por que não confiaste em mim? Eu podia ter ajudado. Como? Perguntou Sofia suavemente. O teu pai era o acionista maioritário da Oliveira Investimentos. Tu eras o herdeiro aparente. Se te envolvesses, serias o próximo alvo. Eu não podia arriscar a tua vida também. Então assumiste a culpa, passaste 2 anos na prisão. E o Tiago continuou a investigar, concluiu ela, até que... A sua voz vacilou, até que o encontraram morto. A suposta overdose, disse Vasco, aquela dor antiga ainda fresca. Sofia enxugou uma lágrima. 3 dias após a minha condenação. Ele tinha me acabado de visitar, disse que estava perto da prova final. Na manhã seguinte, ela não conseguiu terminar. Quando soubeste dos bebés? 1 mês depois de sair, respondeu ela, tocando inconscientemente na sua barriga. Eu já estava a planear desaparecer. Ainda tinha as provas que o Tiago reuniu, ainda era um alvo. Mas quando descobri que estava grávida... Ela olhou para Vasco, lágrimas nos olhos. Eu não podia correr o risco. Não podia deixar que eles se aproximassem das nossas filhas. Do outro lado do jardim, uma figura solitária chamou-lhes a atenção. Isabel estava de pé, debaixo de uma árvore, o seu pijama cirúrgico quase prateado ao luar. Há quanto tempo estaria ali a ouvir? Os bebés estão estáveis, disse Isabel, o seu tom profissional a mascarar qualquer emoção. Pensei que gostariam de saber. Sofia acenou em agradecimento. Isabel deu alguns passos na direção deles, depois parou, parecendo lutar consigo mesma. O meu pai? Começou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Ele sabia? Não posso provar, respondeu Sofia honestamente. Mas o Tiago acreditava que sim. Isabel fechou os olhos por um momento, a reviver décadas de memórias sob uma nova luz. Quando os abriu novamente, uma resolução de aço brilhava neles. Tenho contactos no Ministério Público, disse ela. Pessoas que não devem favores à minha família. Se ainda tiveres essas provas... Isabel, começou Vasco, mas ela silenciou-o com um gesto. Não estou a fazer isto por ti, Vasco. Nem por ela, Isabel acenou na direção de Sofia. Estou a fazer isto porque passei os últimos 3 anos a ignorar sinais que não queria ver. Porque, enquanto eu planeava um casamento perfeito, pessoas morriam para proteger um império construído sobre sangue. Sofia estudou Isabel por um longo momento. As provas estão seguras. O Tiago era inteligente, fez cópias, escondeu-as em locais que só eu conheço.
Mas usar esta informação vai colocar todos em risco. As vossas filhas já estão em risco, contrapôs Isabel. Achas mesmo que eles vos vão deixar em paz agora? Vão usar as meninas como moeda de troca, se for preciso. Vasco sentiu gelo a correr-lhe nas veias. Isabel tinha razão. Agora que Sofia reaparecera e que as gêmeas existiam, o perigo era maior do que nunca. Temos de acabar com isto, disse ele, a sua voz firme. De uma vez por todas. Sofia olhou para ele, depois para Isabel, a ponderar as suas opções. 5 anos em fuga, 5 anos a proteger segredos e vidas inocentes. Talvez fosse hora de lutar. Está bem, concordou ela finalmente. Mas temos de o fazer corretamente. Precisamos de proteger as meninas primeiro. Isabel acenou. Tenho uma casa de praia na costa vicentina, totalmente isolada. Só a minha mãe sabe da sua existência. Assim que os bebés estiverem estáveis o suficiente para viajar. Por quê? Perguntou Sofia suavemente. Depois de tudo o que aconteceu. Isabel olhou na direção do hospital, onde 2 vidas minúsculas lutavam para sobreviver. Porque algumas coisas são maiores do que ressentimentos pessoais. Porque os médicos fazem um juramento. E porque... Ela hesitou, olhando para Vasco, porque toda a gente merece uma oportunidade de fazer a coisa certa. O silêncio seguiu-se, até que o pager de Isabel apitou. Ela verificou rapidamente. Precisam de outra mamada, disse ela, já a virar-se para trás. A Sofia devia descansar um pouco. E tu, Vasco? Ela parou, olhando para trás por cima do ombro. Tens de decidir que tipo de homem queres ser. Que tipo de pai as tuas filhas merecem. Enquanto Isabel desaparecia na noite, Vasco olhou para Sofia, vendo não apenas a mulher que outrora amara, mas também a guerreira que sacrificara tudo para proteger aqueles de quem gostava. Não vou deixar que nada te aconteça, prometeu ele. Nunca mais. Sofia sorriu tristemente. Eu sei, foi por isso que te amei. É por isso que eu ainda... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Algumas verdades não precisam de ser ditas em voz alta para serem reais. O alarme na UCI neonatal rasgou o silêncio da madrugada como uma sirene de ataque aéreo. Isabel reagiu primeiro, os seus anos de formação médica a entrarem em ação antes de estar totalmente acordada. Paragem cardíaca! Gritou ela, correndo para a incubadora da pequena Sofia. Precisamos de epinefrina! Vasco, que dormia numa cadeira próxima, acordou sobressaltado. Do outro lado do vidro, Sofia lutava para se levantar da sua cadeira de rodas, o pânico a contorcer-lhe o rosto. A Beatriz também está a entrar em colapso, disse o Dr. Almeida com urgência, movendo-se rapidamente entre as 2 incubadoras. É como se estivessem a reagir uma à outra. Isabel iniciou as compressões torácicas em Sofia, as pontas dos seus dedos a pressionar com precisão o pequeno peito. Vamos, pequenina, murmurou ela. Luta, és mais forte do que isto. A saturação da Beatriz está a cair a pique, chamou uma enfermeira. 75, 70, 65%. Sofia conseguiu entrar na UCI de cadeira de rodas, Lourdes a correr para ajudar, enquanto as suas pernas ameaçavam ceder. Por favor, sussurrou ela. Por favor, não mais levem. Epinefrina para a Beatriz, anunciou o Dr. Almeida, injetando a medicação. Vasco estava paralisado entre as incubadoras, o seu olhar a saltar de uma filha para a outra, completamente impotente perante a sua batalha. Não vos posso perder, murmurou ele. Não agora que finalmente vos encontrei. Precisamos de entubar a Sofia, decidiu Isabel, as mãos a moverem-se com velocidade e precisão. Vasco, segura-lhe a cabeça. Assim exatamente. Ele obedeceu automaticamente, as mãos a tremer ao tocar na pele delicada da sua filha. A pequena Sofia parecia ainda mais pequena agora, mais frágil. A Beatriz está a responder à epinefrina, declarou o Dr. Almeida. A saturação está a subir lentamente. Sofia soltou um soluço de alívio, mas foi breve.
No mesmo momento, o monitor de Sofia emitiu um tom contínuo e penetrante. Não, 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 murmurou Isabel, aumentando a velocidade das compressões. Mais epinefrina, agora. O tempo parecia mover-se em câmara lenta. Vasco observava as mãos de Isabel. As mesmas mãos que deveriam estar a usar a sua aliança de casamento, a lutar para salvar a sua filha com a Sofia. A ironia seria risível se não fosse tão trágica. Vamos, Sofia, suplicou Isabel, uma gota de suor a rolar-lhe pela têmpora. Não desistas. Pensa na tua irmã. Pensa nos teus pais. Como se em resposta, o monitor cardíaco de Sofia deu um bip fraco. Depois outro. Ritmo sinusal, exclamou uma enfermeira. Ela está a voltar, disse Isabel, continuando as compressões por mais alguns segundos antes de finalmente se permitir relaxar. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se afastava da incubadora. Ambas estão estáveis, confirmou o Dr. Almeida após alguns minutos tensos de monitorização. Mas temos de descobrir o que despoletou isto. Nunca vi uma sincronicidade assim entre gêmeas. É o vínculo gemelar, disse Isabel em voz baixa, ainda a observar os monitores. Já o vi antes, mas nunca tão forte. É como se uma não suportasse viver sem a outra. Sofia estendeu a mão através da abertura da incubadora da Beatriz, tocando gentilmente na mão da sua filha. Como é que soubeste? Perguntou ela a Isabel. Como é que soubeste exatamente o que fazer? Isabel cruzou o olhar de Sofia no reflexo da incubadora. Porque durante 3 anos este era o meu mundo. Antes de conhecer o Vasco, antes de me tornar na pessoa que o meu pai queria que eu fosse. Isto era tudo. Salvar bebés era tudo o que eu sempre quis. Vasco deu um passo na sua direção, mas ela levantou a mão, detendo-o novamente. Não preciso de gratidão nem de explicações. Só preciso que estas meninas vivam. Doutora Castro, chamou Lourdes da porta. Os resultados dos últimos testes chegaram. Isabel pegou no envelope, percorrendo os números e gráficos. Uma pequena ruga formou-se entre as suas sobrancelhas. O que foi? Perguntou Sofia, reconhecendo aquele olhar preocupado. A infecção sofreu uma mutação, explicou Isabel, entregando os resultados ao Dr. Almeida. O antibiótico já não é eficaz. Precisamos de uma nova estratégia, rápido. Quais são as nossas opções? Perguntou Vasco, a sua voz rouca. Isabel e o Dr. Almeida trocaram olhares. Existe um tratamento experimental, começou Isabel cuidadosamente. É novo, ainda em fase de testes, mas tem mostrado resultados promissores em casos semelhantes. Riscos? Perguntou Sofia. Elevados, admitiu Isabel. Mas, neste momento, os riscos de não fazer nada são maiores. Vasco olhou para Sofia. 5 anos de distância não tinham apagado a sua capacidade de comunicar sem palavras. Façam-no, disseram eles em uníssono. Isabel acenou, já a tomar notas num gráfico. Vou precisar que ambos assinem os formulários de consentimento. E, Vasco, ela parou. É caro. Muito caro. Custe o que custar, respondeu ele com firmeza. Hipoteco a minha participação na Oliveira Investimentos, se for preciso. Isso não será necessário, uma nova voz soou da porta. Todos se viraram para ver Miguel, o irmão de Vasco, ali de pé, num fato impecável. O Conselho de Administração aprovou um fundo médico de emergência. Sem perguntas, sem condições. Vasco olhou para o irmão, espantado. Como? A Isabel ligou-me, disse Miguel simplesmente. E, ao contrário do nosso pai, eu ainda tenho um coração. O alívio de Vasco foi palpável. Sofia soltou um suspiro trêmulo, lágrimas silenciosas a rolar-lhe pelas bochechas. Isabel já estava em movimento, a organizar a equipa e a preparar o novo protocolo de tratamento. Começamos agora. As próximas 24 horas serão críticas. Enquanto a UCI neonatal entrava em movimento, Vasco cruzou o olhar de Isabel. Obrigado, disse ele simplesmente. Por tudo.
Ela deu um breve aceno de cabeça, a sua atenção a regressar rapidamente aos monitores e medicamentos. Mas, por um momento fugaz, um pequeno sorriso tocou-lhe os lábios. Não de felicidade ou de perdão, mas de paz. A paz de saber que estava exatamente onde devia estar, a fazer aquilo para que nascera. As gêmeas dormiam nas suas incubadoras, alheias ao drama que as rodeava. As suas mãos minúsculas moviam-se ocasionalmente em uníssono, como se, mesmo separadas pelo espaço e pelo plástico, ainda partilhassem um vínculo que mais ninguém conseguia compreender. Sofia observava as suas filhas com uma mistura de medo e esperança. "São guerreiras", murmurou ela, tal como a tia. Isabel parou por um momento, surpreendida pelo comentário. Os seus olhos encontraram os de Sofia através do reflexo da incubadora, e algo passou entre elas. Um entendimento. Ou talvez o início de algo que nenhuma delas esperava. Respeito. A madrugada rompeu sobre o Hospital de Santa Maria, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Isabel observava o nascer do sol através da janela da UCI neonatal, os seus dedos a acariciar distraidamente o vidro da incubadora da pequena Sofia. Após 3 dias de tratamento intensivo, as gêmeas estavam finalmente a responder, a vencer pequenas batalhas, uma de cada vez. "Elas vão conseguir", murmurou ela para si mesma, um sorriso suave nos lábios. "São umas pequenas lutadoras, não são? Como a médica que as salvou." A voz de Vasco soou atrás dela. Isabel não se virou. Não precisava. Conhecia as nuances daquela voz, cada inflexão. Durante 5 anos, fora a banda sonora das suas esperanças e sonhos. Agora era uma lembrança do que poderia ter sido. "Vim despedir-me", disse ela suavemente, ainda a observar o nascer do sol. Vasco deu alguns passos hesitantes na sua direção. "Isabel, não." "Não", interrompeu ela gentilmente, virando-se para o encarar finalmente. "Não tornes isto mais difícil do que é." Ele parecia exausto, olheiras escuras sob os olhos, uma barba por fazer a sombrear-lhe o maxilar. Ele ainda usava parte do seu fato de noivo, enrugado e manchado após dias no hospital. Mas os seus olhos, eles tinham um brilho que Isabel não via há anos. Um brilho que ela agora percebia que só aparecia quando ele falava da Sofia. "Consegui uma transferência", continuou ela, a sua máscara profissional a esconder as suas emoções. "Hospital Pediátrico de Boston. Vou voltar a fazer o que amo. Salvar bebés, investigar tratamentos. Ser quem eu realmente sou." "Não tens de ir", começou Vasco, mas Isabel sorriu tristemente. "Sim, tenho. Por mim. Por ti. Por todos." Ela olhou para as gêmeas a dormir pacificamente. Elas precisam de pais que estejam unidos, focados nelas, sem complicações, sem triângulos amorosos, sem passado por resolver. Para além do vidro, Sofia dormitava na sua cadeira de rodas, uma mão ainda estendida em direção à incubadora da Beatriz, como se nem o sono conseguisse quebrar o seu instinto protetor. "Ela nunca deixou de te amar", observou Isabel suavemente. "E tu? Tu nunca seguiste realmente em frente." "Eu tentei", disse Vasco, a sua voz embargada. "Contigo. Eu tentei mesmo." "Eu sei." Isabel estendeu a mão e tocou-lhe gentilmente no rosto, uma carícia final. Mas às vezes, tentar não é suficiente. Às vezes, o amor que pensamos ter perdido estava apenas à espera do momento certo para regressar. Vasco pressionou a mão dela contra a sua bochecha por um momento. "Lamento imenso. Por tudo." "Não lamentes", respondeu ela, afastando a mão. "Estes últimos dias devolveram-me algo que eu tinha perdido. Lembraram-me quem eu sou, do que sou capaz." Ela caminhou até a sua mala, retirando um envelope. "Aqui está o protocolo de tratamento completo para as gêmeas. Instruções detalhadas para a equipa, dosagens de medicação. E isto também", ela hesitou, entregando-lhe um segundo envelope, mais fino.
São as provas que consegui reunir sobre os negócios do meu pai. Pode não ser muito, mas combinado com o que a Sofia tem. Isabel, não tens de... Sim, tenho, interrompeu-o ela com firmeza. Porque aquelas meninas merecem crescer num mundo melhor. Porque a Sofia merece justiça. E porque... Ela inspirou, trêmula. É a coisa certa a fazer. Um choro suave veio da incubadora. A pequena Sofia a acordar para a sua primeira mamada do dia. Isabel moveu-se instintivamente para verificar os monitores, os seus movimentos rápidos e confiantes. Ela está bem, garantiu Isabel, sorrindo para a bebê. Dura como uma rocha esta, tal como o pai. Sofia começou a mexer-se do outro lado do vidro, e Vasco sentiu-se dividido entre ir ter com ela ou terminar a sua conversa com Isabel. Como sempre, Isabel tornou a escolha mais fácil. Vai, disse ela suavemente. Elas precisam de ti agora. Vasco hesitou à porta. Vais ficar bem? Isabel sorriu, um sorriso genuíno desta vez. Vou ficar ótima. Uma nova vida espera-me em Boston. Novos desafios, novas possibilidades. E o teu pai? A Castro Construções? Algumas pontes precisam de ser queimadas para que possamos construir outras melhores, disse ela simplesmente. Eu já fiz a minha escolha. Vasco acenou, compreendendo. Antes que ele pudesse sair, Isabel chamou-o uma última vez. Vasco? Sim? Sê feliz, disse ela suavemente. Sê o pai que aquelas meninas merecem. E... Ela hesitou, diz a Sofia que, às vezes, o verdadeiro amor não é sobre nunca desistir, mas sobre saber quando lutar novamente. Lágrimas brilharam nos olhos de Vasco enquanto observava Isabel, forte, determinada, incrivelmente generosa, a completar as suas últimas verificações nos bebés. Noutro universo, noutra vida, talvez pudessem ter sido felizes juntos. Mas nesta, o seu coração sempre pertencera a outra pessoa. Fora da UCI, Sofia esperava, os seus olhos cheios de perguntas que permaneciam por fazer. Vasco aproximou-se dela, sentindo 5 anos de segredos e saudade a começarem a desvanecer-se. Temos muito que conversar, disse ele gentilmente. Sofia acenou, um pequeno sorriso a curvar-lhe os lábios. Temos todo o tempo do mundo agora. Dentro da UCI, Isabel terminou as suas notas nos gráficos das gêmeas. As suas mãos estavam firmes. Ela estava em paz com a sua decisão, com o seu caminho escolhido. Sejam felizes, pequeninas, sussurrou ela para os bebés. E lembrem-se, às vezes, os anjos da guarda não têm asas. Apenas usam uma bata branca e têm um coração grande o suficiente para amar, mesmo quando dói. O sol já estava alto no céu quando Isabel finalmente deixou o Hospital de Santa Maria, a sua bata branca cuidadosamente dobrada na sua mala, o coração mais leve do que estivera em anos. À sua frente, uma nova vida. Para trás, não as ruínas de um amor perdido, mas as fundações de algo muito mais importante. A certeza de que fizera a diferença quando mais importava. O jardim da casa da família Oliveira estava decorado de forma simples, apenas algumas luzes penduradas nas árvores e arranjos de flores silvestres espalhados pelas mesas. Sofia e Beatriz, agora com 1 ano de idade, brincavam numa manta na relva, as suas risadas musicais a ecoar na tarde de verão. Ainda não consigo acreditar no quanto elas cresceram, disse Lourdes, observando as gêmeas com carinho. A ex-enfermeira tornara-se uma presença constante na vida da família, uma espécie de avó honorária que aparecia regularmente com bolos caseiros e histórias para adormecer. Sofia sorriu, ajustando o simples vestido branco que escolhera para a ocasião. A Beatriz está quase a andar. A Sofia ainda prefere gatinhar, mas acho que é mais preguiça do que outra coisa. Tal como o pai, uma voz familiar interveio atrás delas. Isabel, elegante num vestido azul marinho, aproximou-se com um sorriso genuíno. Sempre a escolher o caminho de menor resistência. O que começou como um momento tenso transformou-se em abraços calorosos.
O ano que passara trouxera mudanças para todos. Isabel brilhava na sua posição no Hospital Pediátrico de Boston, onde o seu trabalho com bebês prematuros estava a revolucionar os protocolos de tratamento. O anel de noivado na sua mão esquerda, um presente de um cirurgião pediátrico que a compreendia completamente, cintilava ao sol da tarde. — Como está o Ricardo? Perguntou Sofia, genuinamente interessada. — Ocupado como sempre, respondeu Isabel, a sua expressão a suavizar-se com a menção do seu noivo. Mas ele conseguiu tirar uns dias para vir à cerimônia. Anda por aí a falar de projetos de investigação com o Miguel. Beatriz escolheu aquele momento para tentar os seus primeiros passos em direção a Isabel, que a pegou ao colo com a facilidade de quem está habituado a lidar com bebês. — Olá, pequena guerreira. A tia Isabel trouxe algo especial para ti e para a tua irmã. À distância, Vasco observava a cena enquanto arranjava o seu laço. O último ano fora uma montanha-russa emocional. As provas reunidas por Sofia e Isabel acabaram por vir a lume, desencadeando investigações que abalaram a indústria da construção. O seu pai, embora inocente das piores acusações, decidiu reformar-se, deixando a Oliveira Investimentos sob uma nova liderança. Uma parceria entre Vasco e Miguel transformou a empresa num modelo de transparência e responsabilidade social. — A pensar em quê? Disse Sofia, deslizando a sua mão para a dele. — Estava a pensar em como a vida é engraçada, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Há 1 ano, eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Casar com a Isabel não teria sido um erro, corrigiu Sofia gentilmente. Apenas não era o teu destino. Às vezes, precisamos de nos perder antes de encontrar o caminho de volta para casa. Vasco beijou-lhe a testa com ternura. Desde quando te tornaste tão sábia? Provavelmente algures entre mudar fraldas e tentar que 2 bebés durmam ao mesmo tempo, ela riu. O pequeno grupo de convidados começou a reunir-se para a cerimônia. Miguel, agora casado e à espera do seu primeiro filho, ajudou a encaminhar todos para os seus lugares. Ricardo, o noivo de Isabel, conversava entusiasticamente com o Dr. Almeida sobre novas técnicas de tratamento neonatal. — Está na hora, anunciou Lourdes, pegando na pequena Sofia, enquanto Isabel ainda segurava Beatriz. A cerimônia foi simples, mas comovente. Vasco e Sofia renovaram os seus votos sob o mesmo céu que testemunhara tantas mudanças nas suas vidas. As gêmeas, empoleiradas nos colos das suas tias, guinchavam ocasionalmente de alegria, como se entendessem a importância do momento. Prometo nunca mais deixar que segredos se interponham entre nós, disse Sofia, a sua voz a vacilar ligeiramente. Prometo confiar que juntos somos mais fortes do que qualquer adversidade. Prometo ser o homem que tu e as nossas filhas merecem, respondeu Vasco, enxugando uma lágrima do seu rosto. Prometo que cada dia será um novo começo, outra oportunidade de fazer as coisas bem. Enquanto o sol começava a pôr-se, lançando uma luz dourada sobre a pequena reunião, Isabel puxou o casal para uma conversa privada. Eu e o Ricardo vamos mudar-nos para a costa oeste, anunciou ela. Estão a construir um novo centro de investigação em Seattle, focado em medicina neonatal. Queremos fazer parte disso. Vamos sentir a vossa falta, disse Sofia sinceramente, apertando a mão de Isabel. As nossas meninas não estariam tão saudáveis se não fosse por ti. Elas são lutadoras por natureza, sorriu Isabel, tal como os pais. As gêmeas, exaustas das festividades, dormiam pacificamente nos seus carrinhos de bebê. A pequena Sofia, a maior, descansava com a mão a alcançar a da irmã, mesmo durante o sono. Beatriz, com um nariz igual ao de Sofia, tinha um leve sorriso, como se sonhasse com algo delicioso. — Sabem o que é engraçado? Meditou Isabel, olhando para as meninas. Durante um tempo, pensei que tinha perdido tudo naquela manhã no hospital.
Mas foi na verdade aí que encontrei o meu verdadeiro caminho. Às vezes, temos de perder o que pensamos que queremos para encontrar o que realmente precisamos. A noite caiu suavemente sobre o jardim, as luzes nas árvores a criar uma atmosfera mágica. Os últimos convidados despediram-se, levando consigo a memória de um dia perfeito. Vasco e Sofia ficaram para trás no jardim depois de todos terem saído, as gêmeas a dormir profundamente entre eles. O silêncio era reconfortante, preenchido com promessas não ditas e possibilidades infinitas. "Em que estás a pensar?" perguntou Vasco, notando o olhar distante de Sofia. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ela, passando os dedos pelo cabelo de Beatriz. "Em como o verdadeiro amor encontra o seu caminho, não importa quantos desvios faça." Vasco pegou na sua mão, os seus dedos a entrelaçarem-se naturalmente. "E em como, às vezes, temos de enfrentar tempestades para encontrar o nosso porto seguro." No céu, as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu de verão. A pequena Sofia mexeu-se durante o sono, murmurando algo incompreensível. Beatriz, como sempre, respondeu com um pequeno suspiro, como se a sua ligação especial se mantivesse forte, mesmo em sonhos. "Acho que está na hora de pôr as nossas princesas na cama", sorriu Sofia, levantando-se. Vasco seguiu-a, a empurrar os carrinhos. Ao entrarem em casa, ele parou por um momento, a olhar para a sua família, para o futuro que quase perdera, para o amor que redescobrira. "Casa", murmurou ele. Sofia olhou para ele, os seus olhos a brilhar de amor e compreensão. "Casa", concordou ela. E assim, sob um céu estrelado de verão, uma família reconstruída com amor, perdão e segundas oportunidades, caminhou em direção ao seu futuro. Não um futuro perfeito, mas um repleto de possibilidades, de risos de crianças e de promessas cumpridas. Porque, às vezes, o verdadeiro amor não é sobre nunca cometer erros. É sobre encontrar o caminho de volta para casa, não importa quantos desvios tenhamos de fazer.